Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Beginnings, The Afro-Caribbean Diaspora, Authors, Themes and Troops. Começos, La diáspora afro-caribenha, autores y temas. Cauê Flore. Asterisco. I. Universidade Federal do Paraná, Departamento de Sociologia Curitiba, PR, Brasil. Asterisco doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista /Campus Marília, caueflor@gmail.com. https://orcid.org/0000-00002-63006-0612. Artigo recebido em 25 de abril de 2022 e aprovado para publicação em 16 de agosto de 2022. http://doi.org/10.159/S2178-14942020302. A. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022 359. Resumo. Raízes, sobrevivências, rotas, criolização, rizoma e memória coletiva, todos esses motes são também metáforas analíticas historicamente mobilizadas para traduzir a identidade negra na diáspora, afro-atlântica, Dito isso, o objetivo deste artigo é apresentar como diversas tradições de pensamento e intelectuais antilhanos têm abordado o tropo que delimita os estudos da diáspora africana, a identidade. Concluo o texto com desenvolvimento de mais uma metáfora possível a fim de refletir sobre a presença africana no Caribe, quiçá no mundo afro-atlântico, o prisma e o caleidoscópio. Palavras-chave: identidade, diáspora afro-atlântica, pensamento social caribenho/antilhano, caleidoscópio. Abstract. Roots, survivals, roots, criolization, resume and collective memory, all these words are also analytical metaphors historically mobilized to translate blackness in the Afro-Atlantic diaspora, That side, the objective of this article is to begin/present how different traditions of thought and Antillean intellectuals have approached the trunk that delimits the studies of the African diaspora, identity. It include the text with the development of one more passably analytical metaphor in order to think about the African presence in the Caribbean, perhaps. In the Afro-Atlantic world, the prism and the kaleidoscope. Keywords, identity, Afro-Atlantic diaspora, Caribbean/Antillean social thought, kaleidoscope. Resumen. Raízes, supervivências, lutas, criolização, rizoma y memória coletiva, todos estes limas são também metáforas analíticas movilizadas historicamente para traduzir a identidade negra em la, diáspora, afro-atlântica, Dicho esto, é o objetivo de este artículo começar/apresentar como diferentes tradições de pensamento e intelectuais antillanos han abordado o tropo que delimita los estudios de la diáspora africana, la identidade. Concluiu o texto com o desenrolo de uma metáfora mais possível para pensar la presença africana em el Caribe, quizás, em el mundo afro-atlântico, el prisma y el caleidoscópio. Palavras clave: identidade, diáspora afro-atlântica, pensamento social caribenho/antilano, caleidoscópio. Cauê Flor. 360 Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022. O cânone da diáspora afro-atlântica e o Caribe. Refletindo sobre a natureza e a presença africanas no Caribe, o antropólogo jamaicano David Scott, 2009, conclui que falar de começos naquele contexto é um ato paradoxal. Pois começos são pontos de partida que, simultaneamente, afirmam e repudiam, reconhecem e deslocam, criam e repetem. É por tal razão que continua ele a profunda distinção entre começos e origens. Se este último se refere sempre a atividades situadas e, portanto, historicizáveis até o ponto primeiro, os começos comportam-se mais como uma prática crítica que articula valores, como a criatividade e o interesse. Começos, de acordo com Scott, não são uma realização linear, isto é, um começo não apenas cria, mas é seu próprio método, porque tem uma intenção. Em suma, começar é fazer ou produzir a diferença, mas e aqui está o grande fascínio do assunto. A diferença é o resultado da combinação do já familiarizado com a novidade fértil do trabalho humano na linguagem. Assim, tomando a diferença como produtora de significado, desejo começar sinalizando para um insólito, a presença do Caribe e do pensamento lá produzido no cânone da diáspora afro-atlântica. Não raras vezes, o sociólogo afro-britânico, filho de pai inglês e mãe da Guiana, Paul Gilroy, afirmou que o seu interesse pelo termo diáspora resultou da sua relação com o movimento Rastafari, 1972 e 1973, o etiopianismo e os textos acadêmicos do historiador George Shepperson acerca de John Schillenvey e do sociólogo e antropólogo Roger Bastide sobre as mudanças culturais das sociedades escravas do Novo Mundo. O conceito de diáspora foi para mim uma ideia política e cultural antes de se tornar uma questão acadêmica. Gilroy Apuddufois, 2017, 322-323, tradução minha. No caso de Stuart Hall, a interseção de teoria, diáspora e biografia é ainda mais profunda. Jamaicano de origem, o crítico cultural foi parte da primeira geração, nos anos 1950, de migrantes caribenhos para a Grã-Bretanha. Em não poucos episódios, o Caribe, os caribenhos e as suas produções culturais, dada a sua experiência de dispersão e exílio, tornar-se um fundamento do conceito de diáspora africana formulado e mobilizado pelo estudioso. No texto em que inaugura, ao menos formalmente, a sua incursão no debate cultural Identity and Diaspora, 1990, Paul apoia-se na cinematografia caribenha para explorar temas que não mais deixaram de acompanhá-lo, a crítica da subjetividade, da representação do sujeito e da identidade cultural negra.
Esses, porém, são apenas pequenos exemplos do amplo arquipélago de relações históricas, teóricas, epistemológicas, estéticas e políticas em meio às quais a experiência caribenha transborda sangra pelos textos e pelas tradições de pensamento que constituem o cânone da diáspora africana e de muitos dos estudos que se dedicaram a investigar a presença africana no Novo Mundo. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022 361. Apoiados na complexidade cultural caribenha, ambos os pesquisadores viriam a mobilizar o conceito de diáspora africana como um tipo de agência eficiente que, a um só tempo, rejeita formas de pertencimento, identidade ou modelos culturais fixos e substantivos. Sobremaneira aqueles mobilizados em torno de signos de nacionalidade, como também apta a descentrar as aparentemente neutras e ideologicamente bem aguardadas fronteiras epistemológicas ocidentais. Hall, 1990, 2017, 1994, Gilroy, 1987, 2002, 1992. Como uma passagem que separa e uma ponte que conecta o mundo afro-atlântico. Sobre o Caribe, mobilizou-se boa parte das metáforas analíticas destinadas a traduzir a identidade e a presença das tradições, dos povos e das culturas de origem africana no Novo Mundo. Raízes, sobrevivências, rotas, criolização, rizoma e memória coletiva. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar como diversas tradições de pensamento e intelectuais antilhanos têm abordado o tropo que delimita os estudos da diáspora africana, a identidade cultural. Após essa introdução, abordamos, com base em algumas proposições competentes, da filosofia afro-caribenha de Francis Fanon e Lewis Gordon, a invenção do negro. A segunda e terceira sessões exploram como a identidade foi articulada pelo romance e a poética caribenha como veículo que permitiria a negação da negação. Aqui destaca-se o trabalho de Wilson Harris, Aine Cesaire, Edward Lissan e Sylvia Winter. A quarta parte do texto explora os correlacionados Creole e The Canon Project e Existência Negra, perseguidos por intelectuais, como Jane Gordon, Neil Roberts, Padgett Hennett e Lewis Gordon. Por fim, alcançaremos a conclusão do texto com o desenvolvimento de mais um tropo possível a fim de pensar sobre a presença africana no Caribe, quiçá no mundo afro-atlântico, o prisma e o caleidoscópio. A invenção. A principal característica da noção de diáspora consistiria na idea of dispersal following a traumatic event in the homeland, Theatre or more foreign destinations, Cohen, 2008. 2. Essa ruptura traumática com a terral natal seria, segundo o autor, fonte de memória coletiva e forneceria uma forma de narrativa para uma experiência comum àquela vivida pelo povo judeu, projetando o retorno à terra natal e um vínculo especial, simbólico e étnico com a terra prometida. Aqui, no entanto, suponho haver um ruído, uma fundamental distinção quanto ao Caribe, especialmente se considerarmos o período pós-libertação colonial/nacional. Desde meados dos anos de 1960, a narrativa canônica de exílio e retorno redentor do povo judeu como experiência diaspórica exemplar tornou-se, de um lado, cada vez mais estranha à experiência antilhana, e de outro, o sentido fechado de tribo/povo/tradição/cultura, que acompanha o léxico judaico da diáspora, que antes ocupava o centro dos mitos fundadores. Cauê Flor. 362 Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022. Das Comunidades Nacionais Imaginadas, Anderson, 2008-1983, passou a ser sistematicamente problematizado entre os estudiosos caribenhos, Hall, 1999, Gonçalves, 2014, 2019. De modo mais preciso, autores como Fernando Ortiz, no seu clássico texto El Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar, 2002-1940, que atribuiu significativa importância à presença dos povos, tradições e culturas de origem africana no processo de transculturação da identidade nacional cubana, nos anos de 1940, já sinalizavam para um modelo de cultura nacional sensivelmente diferente do euro-americano, centrado nos corpos brancos e em um pretenso sentido de homogeneidade cultural. Fruto da interdição colonial e da modernidade, o Caribe, e os povos que nele habitam, como zona de contato, é impelido a inventar incessantemente o seu lugar no mundo, exigência que é vertida em problemáticas não menos que desafiadoras. Onde começam e terminam as suas fronteiras? Como podemos ou deveríamos imaginar a relação com a terra de origem? E o pertencimento, seja o pertencimento cultural ou nacional. Em outras palavras, como pensar numa identidade cultural inquestionavelmente histórica, composta não de um, mas de muitos povos, cuja terra natal não pode ser sagrada, pois foi violada. Povos cujas raízes foram apagadas e não pode ser retraçada a sua origem e que, longe de constituir uma continuidade com seu passado, a relação que os negros dispersos pelo tráfico de escravos estabelecem com sua história está marcada por rupturas aterradoras, violentas e abruptas. Hall, 1999, 1-3. Tais questões são cruciais não só para os seus povos, mas também para as artes, as culturas e o pensamento que produzem, em que certo sujeito/subjetividade está sempre em jogo. As problemáticas do ser/self, do pertencer, do existir, em suma, da identidade, o tropo que delimita o cerne dos estudos da diáspora africana, tem consumido significativas energias dos estudiosos antilhanos. Em um contexto marcado por incessantes trocas transculturais, translocais e transnacionais que influenciaram a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e as lutas pela libertação na África, falar de fins e começos ao abordar um tropo que tem repercussões metonímicas para diversas tradições intelectuais negras, para a própria modernidade e, em nosso caso,
Para pensamento social caribenho, não é tarefa fácil, muito menos confortável. Sob essa condição, a posição pertinente ao filósofo de origem jamaicana Lewis Gordon, parece-me um ponto de partida oportuno, não por qualquer sentido cronológico, mas, dada a sua natureza genealógica, definindo as condições de emergência da filosofia africana. Gordon, 2008, nos convida a reconhecer que não havia razão para os povos do continente se identificarem como africanos, até que tal identidade fosse a eles imposta com todo o peso de canhões e sabres, por meio da conquista e da colonização da era moderna. Desde então, os africanos e seus descendentes foram postos a convergir, de modo arbitrário, com categorias. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol 35, número 77, p358-377, setembro-dezembro 2022 363. Raciais, cujo termo negro, em suas várias conotações, é o epíteto, isto é, o negro e o africano não surgem na África, mas na relação colonial entre esses povos, com suas tradições e culturas, e a Europa. É o colonialismo que cria, que inventa o homem negro o outro quando nega sua humanidade, extraindo-lhe a possibilidade de se reconhecer simplesmente como ser genérico, nos termos da época, homem. Trata-se de fundamental distinção ontológica, responsável por, segundo o filósofo, fazer emergir a filosofia africana como um conjunto de pensamento preocupado em especular não necessariamente os sistemas de pensamento tradicionais, mas acerca dessa condição e da mandatória tarefa de rejeitá-la. Essa ausência de resistência ontológica imputada àqueles que são sublinhados pelas categorias negro ou africano, no entanto, é também uma das muitas, das sintéticas assertivas que o martinicano Franz Fanon formulou acerca da condição do ser/self/sujeito/subjetividade colonial. Apoiado no conceito, formulado em Pele Negra, Máscaras Brancas, 2008-1952, PLMB. E presente, implicitamente, no restante de sua obra, Gordon, 1995, 22, de Sociogênese Sociogenia colonial, Fanon viria a analisar a constituição do ser/self/sujeito/subjetividade do agora, negre, situando-o em meio ao jugo colonial e a sua rampa inclinada de humanidade, onde, no cume, ocupado pela perfeição do belo e da razão, estava o homem branco. Fanon não investe na ideia de uma similitude pura e imutável entre os africanos e os seus descendentes. A nacionalidade, seguramente o principal locus de pertencimento e de solidariedade política da modernidade, é também, para Fanon, 2005, 2008, 1952, responsável por produzir um profundo e inescapável compromisso para as subjetividades negras, que torna ao menos ambíguo o seu senso de pertencimento. Entretanto, mais do que os embates e as ambiguidades impelidos às almas da gente negra em razão da nacionalidade, segundo Fanon, é a relação colonial, produtora da interdição e que inventa o negro e o branco, a grande responsável por estabelecer uma ruptura irreconciliável entre os africanos, seus descendentes e suas culturas. Posta a relação colonial, o homem negro, como indica em Racismo e Cultura, Fanon, 1980-1969, passa a ser pensado e ver a si mesmo numa relação estranhada com a própria cultura. É como se os vínculos e os elos com sua cultura, antes vividos e abertos ao futuro, fossem interditados pelo Estatuto Colonial, Fanon, 1980-1969, 38. A noção de diáspora emergirá do pensamento do autor, mesmo que de modo implícito, não só como signo de ruptura, objetiva, mas do ponto de vista subjetivo, que tem início concomitantemente à interdição causada pela racialização. A diáspora não se trataria tão só da dispersão dos povos de origem africana, mas também da condição subjetiva que a relação entre racismo e cultura estabelece. A importância da diáspora em Fanon, porém, não para aqui. Seus textos, o contexto no qual os redigiu e a agência transnacional na qual engajou repercutiriam de forma significativa para Cauê Flor. 364 Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol 35, número 77, p358-377, setembro-dezembro 2022. Os significados semânticos e os horizontes analíticos que o conceito e a prática da diáspora viriam a assumir entre os intelectuais do Caribe e para muito além. Nesse sentido, ele e o seu trabalho, embora precedidos por outros importantes intelectuais, como Marcus Garvey, George Padmore e C.L. R. James, comportam-se como figuras oxímoras, temporal, teórica e política, que nos possibilitam estabelecer diversos diálogos e nos coloca em diversas direções. O ponto-chave da arborização do debate compete ao horizonte estético-político mobilizado para a autoinscrição do novo ser/self pós-colonial caribenho. No caso de Fanon, o aspecto fundamental para a instituição dessa autoinscrição é a implosão do antigo self colonial. Dada a sociogênese colonial, o diálogo crítico que estabeleceu com a dialética do reconhecimento de Hegel e com a sua filosofia da história, a construção de outra estrutura social era, para ele, fator essencial na reconstrução da personalidade/subjetividade pós-colonial. A luta anticolonial era pela reconstrução nacional, pela reconstituição subjetiva, pela reestruturação da personalidade e da nação, Fanon, 1980-1969, 267. O romance e a autenticidade. Essa é, no entanto, uma das vias para a reunião do homem negro, no ar, consigo mesmo. Paralelamente a essa via, adjetivada de histórica/institucional pelo sociólogo/filósofo originário da ilha de Antígua e Barbuda, Paddy Henry, 2000, encontraríamos outra seminal forma de sedimentar a subjetividade pós-colonial caribenha, a poética. Se, como diriam Deleuze e Guattari, 1977, sedimentar o sujeito/identidade esteja entre os papéis que o fazer literário não possa
Escapar, a tarefa de engajar na construção de si como sujeito significante ganhou a forma de diversos projetos poéticos, estético-políticos, que vieram a compor o pensamento social do Caribe. Entendida usualmente como as estratégias das produções simbólicas e textuais, em particular, as maneiras pelas quais conceitos, palavras, imagens, tropos, enredos, personagens e outras estruturas que compõem de arte, a poética, responsável por traduzir esses elementos conjuntamente, encontrou nos literatos, como Wilson Harris, Agnès Césaire, Edward Glissant e Sylvia Wynter, veículos poderosos de síntese. Tais projetos poéticos, que ora acentuam o horizonte e a semântica de pertencimento/identidade formulados por Fanon, ora se inclinam num sentido significativamente diferente, perspectivam concepções de diáspora nem sempre canusanex. Para ser mais rigoroso, Agnès Césaire e seu projeto poético centrado no tropo da negritude precederam Fanon. Por sua vez, algumas das mais importantes reflexões deste sobre a importância e, sobretudo, a natureza das solidariedades políticas e éticas entre os africanos e seus descendentes foram marcadas por um tenso, intenso e inconcluso diálogo com a negritude. Hall, 1996. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022 365. À vista disso, em que sentido a via poética distingue-se? De acordo com Henry, 2000. 93, diferentemente da via institucional histórica que, digamos, elogia de maneira mais significativa a transformação estrutural histórica como requisito para a autoinscrição de um novo self pós-colonial, a poética tem um ponto de partida inverso. A centralidade está mais na relação entre self/ego e consciência do que self/ego e sociedade. Os traumas proporcionados pelo colonialismo devem ser lidos segundo a forma como a consciência lida com as ausências e as aberrações afetivas dele oriundas. A via poética, assim, pressupõe primeiro a transformação do self/ego para a reconstrução pós-colonial, Henry, 2000, 110. É em razão de tal horizonte estético-político para a autoinscrição que os temas da autenticidade, das raízes ou da ausência delas estão no centro das especulações poéticas caribenhas. Tal distinção entre via histórica institucional e poética, como o próprio Henry, 2000, reconhece recorrentemente, não é, todavia, erigida sobre fronteiras irredutíveis, longe disso. O trabalho da cubana Sylvia Wynter, 1992-1996, filha de jamaicanos, é um importante exemplo da superação dessas fronteiras. Ao estabelecer uma relação com a crítica pós-estruturalista acerca das gramáticas teóricas, epistemes, mobilizadas na produção de representações sobre a diferença, semiótica moderno-colonial, e reconhecer a força das estruturas históricas coloniais. Especialmente o seu legado para a cultura política negro-caribenha, Wynter, 1992-1996, investiria na capacidade mitopoética do ego de inventar-se, uma posição/ação criativa capaz de, segundo Henry, 2000, produzir um horizonte comum possível entre as vias poética e histórica. Mas, a título de imersão nas especulações poéticas para autoinscrição, o trabalho do guiano Wilson Harris é arquetípico. Seu ponto de partida é, evidentemente, o self, entretanto. O seu exercício fenomenológico literário não está, exclusivamente, interessado na relação dos movimentos do espírito com os mais amplos da história. Harris, 2013 1960, 1990, 1995. Direciona suas especulações acerca da constituição do self para a cotidianidade do mundo colonial. É sobre a vida ordinária que o literato empreende o seu esforço de descrever as ausências, as aberrações afetivas, os egocentrismos raciais e, ao mesmo tempo, as práticas dinâmicas e criativas na imaginação do mundo e de si mesmo. Entre os proeminentes comentaristas que se dedicaram a oferecer um sentido para a natureza do projeto poético almejado pelo literato guiano, C.L.R. James, 1989, ressaltaria que, assim como foi para Martin Heidegger, o aspecto central das formulações de Harris consiste no movimento do indivíduo entre a existência inautêntica e a existência autêntica. Muito dessa leitura se deve às próprias predileções de James por investigar as formulações do filósofo alemão acerca da natureza inautêntica da vida cotidiana, Henry, 2000, 91. Para Heidegger, a ontologia da vida cotidiana é ser para os outros. Nessa condição cotidianizada, o indivíduo pertence a e está em sujeição aos outros. Viver exclusivamente em tal estado. Cauê Flor. 366 Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022. De cotidianidade é viver uma existência inautêntica, Henry, 2000, 91, tradução minha. James, 1989, identificaria, em Palace of the Peacock, Harris, 2013 e 1960, a grande masterpiece de Harris, o esforço de superar o massacrante cotidiano colonial, um exercício de redução fenomenológica e heideggeriana a fim de alcançar a existência autêntica. Apesar das implicações das posições metodológicas para a forma como os conceitos chave de análise ganham forma, se, de fato, o caminho por que Harris opta na sua descrição do self é uma redução fenomenológica, não nos cabe no momento. É-nos, entretanto, significativo que o tema da autenticidade se subscreva nas linhas do texto que, segundo Benítez Rojo, 1996, 184, inaugura o romance pós-colonial das Antilhas. A importância da autenticidade, todavia, não se encerra no romance, muito pelo contrário, já que parte integrante do romance de Harris, o tema da autenticidade e o seu correlato, as raízes, gozam de um lugar tanto mais relevante quanto controverso entre os poetas caribenhos. Poéticas, entre as raízes e as rotas.
Forjado por Agnès Cesaire, no periódico El Étudiant número 3, O Estudante Negro. 1934, o termo e o projeto da negritude sedimentam-se em meio aos debates mais amplos pertinentes ao projeto do periódico Presence Africaine. Fundado em 1947 pelo intelectual e político Alioune Diop, o periódico foi o ponto de convergência de uma série de tentativas, organizadas por estudantes e intelectuais negros, africanos e antilhanos de publicar uma revista que olha-se de forma positiva para a identidade e a cultura negra/africana, Barbosa. 2013, 17172. Junto com outras revistas, tais como Legitime Defense, Legítima Defesa, de 1932, dirigida pelos escritores antilhanos René Menil, Jules Monero, Etienne Leroux e outros, a revista Presence Africaine tornou-se um espaço vigoroso de produção acadêmica. É em meio a essas relações que o movimento negritude ganha notoriedade e o seu projeto de restabelecer, recuperar, retornar às raízes tradicionais africanas, a fim de animar uma força estética e ontológica que persistiriam nessa origem, ganha forma. Única raiz, root, única tradição. Cesaire, porém, é muito compassivo e cuidadoso, pois a recuperação das raízes jamais é pura, ela é, a todo momento, mediada pelo contexto no qual sujeitos e grupos estão inseridos. Entretanto, o movimento de recuperação é sempre posto na direção da reanimação, do despertar de um novo senso do que é humano sustentado nas antigas civilizações africanas. É com o aprofundamento das raízes no solo vermelho das Antilhas que a Agnès Cesaire oferece uma concepção inestimável para entre os horizontes semânticos possíveis da diáspora africana não apenas para o Caribe. Assim, embora o termo diáspora esteja ausente, tanto do texto de 1939 quanto, por exemplo, do discurso sobre o colonialismo, 1978-1955. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022 367. O movimento artístico, político e cultural negritude e Cesaire possuem contribuição inegável para o estabelecimento do conceito de diáspora em germinação à época, Elpers, 2001, Dufoix, 2017, Edwards, 2001, 2003. A luta contra o colonialismo e o racismo e, sobretudo, a convergência entre uma noção sistêmica de cultura compreendida implicitamente como totalidade, coisa, homogênea e hermética, capaz de oferecer os recursos semânticos necessários para a concepção de uma origem africana comum, como também a ideia de uma identidade própria, de uma essência negra, um substrato ontológico comum a todos os negros, ofereceram um modelo de cultura e identidade que foi hábil em estabelecer uma relação percebida como relativamente linear, direta entre espaço, grupo e cultura, Gupta e Ferguson, 2000. A África, assim, permaneceria como lugar privilegiado desse senso de pertencimento, no entanto, agora, enquadrado segundo a semiótica da negritude. Edward Glissant, por sua vez, começa o seu projeto poético de forma diametralmente oposta à de Cesaire. Para ele, o tráfico de escravos e a passagem através do Atlântico, Middle Passage, não suprimiram as raízes e a tradição, em vez disso, lançariam o passado, em razão desses eventos traumáticos, que duraram bem mais de um século, nas fossas abissais do oceano, Drabinski, 2012, 9. Muito dessa posição, podemos dizer, está intimamente relacionado a alguns aspectos lineares da trajetória teórico-biográfica do pensador. Glissant foi aluno de Agnès Cesaire e, posteriormente, de Frantz Fanon. Aproximar-se do primeiro e do movimento da negritude no período em que estudou filosofia na Universidade de Paris, Sorbonne, e etnologia no Musée d'Homme, Museu do Homem, 19461953, 1995. De volta da metrópole, paulatinamente, Glissant retomaria o diálogo com Fanon, com quem passou a compartilhar das críticas à negritude e da ideia de que a vida cultural e espiritual dos povos de origem africana no Caribe era brutalmente marcada pela ruptura, objetiva e subjetiva, causada pela escravidão e pelo colonialismo, 1995, 12. Tal interdição, como já abordamos, estabeleceria uma ruptura irreconciliável entre os africanos, seus descendentes e suas culturas de origem. Glissant, talvez antecipando alguns aspectos da apropriação pós-estruturalista evocada por Bebra, 1996, e Hall, 1996, aborda essa interdição, apontada por Fanon como potência, possibilidade e produção, desde o início do seu trabalho em Soleil de la Conscience e Sol da Consciência, 1956, 1995, 12. Tais elaborações nos são fundamentais, uma vez que é mediante essas formulações acerca da ausência de raízes que Glissant concebe o conceito de relação, especialmente na Antologia de Poemas Les Indes, Anchem deles, La Terre Enquête, Glissant, 1965, bem como a crítica da poética do retorno. Nesse sentido, a primeira questão que temos de tratar é: retorno para onde? Cauê Flor. 368 Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022. A ideia de retorno em Glissant não pode ser lida de modo literal, se o lugar é o mesmo, é o homem também. Este homem modificado pela exposição ao mundo, este homem que corre ao encontro do mundo. Glissant Dufoix, 2017, 306, tradução minha. Glissant suscita, nesse trecho, uma poética da cesura, que está intimamente associada ao seu diálogo com as implicações do existencialismo negro formulado por Fanon, 2008-1952. Exposto para o mundo, modificado, esse homem negro, e reconciliado com seu lugar de origem, deve insistentemente inventar o seu lugar no mundo para, então, reunir-se com
Essa exigência inescapável de inventar o seu lugar no mundo transforma o Caribe, para Glisson, em um modelo de relação, 1990. Essa relação é, a princípio, estabelecida entre as ilhas, dando origem à ideia de arquipélago, mas, no que se refere à relação, também é uma route, ligando especialmente a África e a América do Sul. O Caribe de Glisson, 1962. 594-595, é uma encruzilhada de culturas, uma conexão livre e vibrante de mundos que ignoram a presença um do outro. O Caribe está em relação com o mundo e se constitui por meio dessa multiplicidade. Não há essência. O deslocamento e a escravidão marcam a ruptura, e a poética da relação inventa o caminho para o contínuo tornar-se. Glisson, 1999, não mobilizou o termo diáspora para qualificar a experiência dos negros no Novo Mundo antes de 1981, ano da primeira publicação de L. Discourse Antilles. Caribbean Discourse, Select de Essays. Segundo o autor, 1999 e 1981, 14, há uma profunda diferença na natureza do espalhamento de judeus e negros. Os primeiros foram transplantados por meio da dispersão e do exílio, trata-se de um povo que continua a sobreviver em outro lugar. O segundo caso concerne a transferência pelo tráfico de escravos de uma população para outro lugar. Se, no primeiro caso, há uma tendência à permanência e à reprodução, no segundo, a população tende a mudar para algo diferente, em um conjunto novo de possibilidades. Diz Glisson, 1999 e 1981, 14. Devemos abandonar a ideia de ser fixo, essa abordagem etnográfica tem terríveis implicações. Ao fixar o objeto da investigação no tempo, furta-o dos emaranhados da experiência vivida e promove a ideia de uma uncontaminated survival. Sobrevivência não contaminada. O modo como Glisson articula a relação das implicações existenciais causadas pela ruptura colonial e o conceito de cultura, agora aberto à relação, não mais fechado em um sistema, faz emergir novo conceito de diáspora africana. Trata-se de um conceito que descreve uma nova condição de ser, a qual é marcada pela contínua exigência de inventar-se. A diáspora afro-caribenha é, sob esses termos, um estado de ser e um processo de tornar-se. Uma jornada sem ponto de chegada ou porto para o retorno. O termo diáspora, ao lado dos adjetivos black, negro e Caribbean, é, em geral, associado à ideia de movimento e em oposição quase que sistemática a ideias como centro, raiz e fixidez. Os conceitos de rizoma. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022 369. E criolização apresentam-se como recursos utilizados por Glisson para propiciar a disseminação do signo cultural e da representação próprio das formulações de Deleuze e Guattari, 2014 a 1980, 2014b 1980, o rizoma, por exemplo, seria cada vez mais presente nos trabalhos do autor da década de 1980 em diante. Em Caribbean Discourse, 1999 e 1981, ele opta por trabalhar com o termo pensamento rizomático, rhizomatouch, para qualificar o estilo de pensar que orienta o seu trabalho. O princípio por trás da chamada poética da relação, em que toda e qualquer identidade se estende por meio de uma relação com o outro, Glisson, 1990, 11. A identidade torna-se, assim, rizomática, crioula, movendo-se em direção à multiplicidade, disseminando-se do descentramento do sujeito e a poética. O espectro do projeto poético de Glisson, notadamente as suas formulações acerca da subjetividade caribenha, as suas proposições sobre a poética da relação, da criolização e da hibridização da identidade e do pensamento, e a sua geografia político-cultural, apoiada nos conceitos de rizoma e arquipélago, repercutirão, evidentemente, nos pós-coloniais ingleses, mas também em outras duas recentes concepções de diáspora afro-caribenha, que nos parece importante chamar a atenção. A primeira trata-se do trabalho de Carole Boyce Dave, crítica literária nascida em Trinidad e Tobago. A também antropóloga tem publicado diversas obras de referência para o estudo das diásporas africanas, com especial atenção para a Encyclopedia of the African Diaspora, Origins, Experiences, and Culture, 2008. Mas é em Caribbean Spaces, As Caps from Twilight Zone, 2013, que a autora, supomos, avança analiticamente na perspectiva estético-política da diáspora afro-caribenha inaugurada por Glisson. A partir do tropo significante da repetição com diferença, em um horizonte comum a estudiosos, como Benítez Rojo, 1996, e Fiona Fulene, 2012, a autora procura descrever as geografias plurais e as identidades combináveis das ilhas, as localizações continentais vizinhas, bem como as especializações socioculturais e geopolíticas do Caribe. Na América do Norte, do Sul e Central, Davis, 2013. Alega ela, sob esses termos, que uma diáspora caribenha foi criada em vários países, em vista das repetidas ondas de migração para áreas particulares, como Londres, Inglaterra, New York e Miami, Estados Unidos, Little Haiti, Little Havana, Cuba, Toronto, Canadá, São Luís, Brasil, e Paris, França. Esses sujeitos e grupos haveriam indigenizado os lugares onde se estabeleceram, criando novas paisagens, novas identidades. Essa geografia dos Caribbean Spaces, que é também uma espécie de Caribe global, a autora denomina de meta-arquipélago. Tal arquipelagização, segundo Davis, 2013, 3, fornece um ponto de entrada para a análise da forma. Cauê Flor. 370 Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022. São cultural caribenha, pois carrega as marcas da história, mas também as possibilidades de
transformação consistente, resistência e recriação. E há vários arquipélagos no Caribe, cada um com padrões relacionais de repetição e diferença. A delimitação dos Caribbean Spaces. Mais do que um inventário é, portanto, um esforço analítico com o objetivo de traduzir essas formas existencialmente distintas de estar no mundo da diáspora caribenha. Davis, 2013, 1. A segunda concepção, ou melhor dizendo, enfoque da diáspora afro-caribenha aqui. O espectro de Glisson repercute também de modo significativo, mas que dialoga com outra tradição de pensamento própria das Antilhas, é o recente projeto político-filosófico intitulado Creole The Canon Project, inaugurado pela coletânea Creole Rousseau, 2015, e organizada por Jane Anna Gordon e Neil Robert. Tal projeto, como alegam os pesquisadores, tem seu estupim na palestra proferida, originalmente, em 1967, por C.L.R. James, Rousseau and The Idea of the General Will, na qual o histórico pensador de Trinidad e Tobago sinaliza para as marcas profundas que o clássico pensador francês deixou no pensamento político do Caribe. Apoiado em uma das metáforas analíticas mais produtivas para a experiência caribenha, o conceito de criolização 5.1 é mobilizado pelo projeto a fim de traduzir a posição própria para os intelectuais caribenhos, mas não pertence completamente à modernidade. De acordo com as disposições teórico-políticas do Creole The Canon Project, podemos encontrar, sob as linhas dos intelectuais caribenhos, as análises mais claras a respeito das promessas feitas e não cumpridas da modernidade, do humanismo e do Estado-nação. Essas pessoas têm sido formadas, nutridas e treinadas pelo Ocidente. No entanto, a recepção crítica das promessas oferecidas pela modernidade foi marcada por um inconsolável desencanto. Assim, o volume explora e ilumina a forte ressonância de Rousseau no pensamento político caribenho. Entretanto, ao fazê-lo, mobiliza o método da criolização na leitura, que associa pares de figuras que tipicamente não são colocadas justapostas. Gordon e Robert. 2015, 2, tradução minha. Sob essa condição metodológica, a criolização permite, argumentam os autores, que as faces contraditórias e interrelacionadas da modernidade sejam aproximadas, criando diálogos entre mundos emaranhados por projetos coloniais. Neste volume específico, criolização refere-se a um movimento interpretativo que nossos colaboradores estão colocando em Rousseau por meio das perspectivas desenvolvidas por C. L.R. James, Francis Fanon e outros. Oferecemos interpretações não canônicas de uma figura canônica. Gordon e Robert, 2015, 2, tradução minha. O conceito de criolização tem desempenhado um papel central no conjunto dos estudos de diferentes matrizes disciplinares, que se dedicaram a investigar e compreender a natureza das formações culturais caribenhas. Diante dessa polissemia do conceito, ver Marcossi, 2017, p. 258. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol 35, número 77, p. 358 e 377, setembro-dezembro 2022 371. Mas, isso não é tudo, a demonstração pode ser levada mais adiante. O Creole The Canon Project, como anunciamos, deve ser posto em relação não apenas ao projeto poético de Glisson, mas também com a existência negra, de Lewis Gordon e Padgett Hent. Ambos os filósofos, cujos alguns dos pressupostos permearam a nossa argumentação até o momento. Desde meados dos anos de 1990, voltaram-se para as próprias tradições de pensamento e os problemas sobre elas inscritos para discutir o que é ser negro na relação colonial. Calibans. Reason, in Traducing Afro-Caribbean Philosophy, de Padgett Henry, publicado em 2000, cronologicamente, é o último texto de um primeiro ciclo de publicações desse conjunto de reflexões. Mais amplo e, no entanto, aquele que a sintetiza. Como Henry ilustra, Caliban, o nativo da novela The Tempest, de Shakespeare, para posicionar-se diante de Próspero, seu algoz, precisa antes falar sua língua, dominar e inscrever no próprio corpo os códigos e os valores que o destituem de sua humanidade, um exercício existencial. Assim, Henry, 2000, retorna para C.L.R. James, 1989 e 1938, e Fanon, 2008. 1952, 1980, 1969, para demonstrar que, intencionalmente ou não, esses intelectuais, sobretudo por sua correlação com o marxismo, inscreveram o negro no interior de uma perspectiva ontológica que se assemelha à condição de Caliban. Porém, afirmaria Henry, Fanon, ao mesmo tempo em que investiu analiticamente nessa perspectiva ontológica historicista, haveria também identificado os seus limites. De acordo com Henry, Fanon não apenas teria tornado claros aqueles parâmetros egoicos e edipianos responsáveis pela constituição do self, como também observou que esse mesmo self, tão caro ao discurso filosófico ocidental em torno da razão, Descartes, Kant, Hegel e Russell, é, no mundo moderno colonial, atravessando pela racialização, o tropo da impossibilidade do reconhecimento. Essa precariedade ontológica exigiu de Fanon, 2008-1952, a descrição dos movimentos subjetivos e a luta por existir empreendida pelo negro partindo da zona do não ser para além da estética política historicista. É diante do incontornável problema de vir a existir para o branco que o pensamento de Lewis Gordon retoma Fanon, ganha saliência e avança analiticamente. Os trabalhos de Gordon, Fanon and the Crisis of European Man, Essay on Philosophy and the Human Sciences, 1995, e Existentia Africana, 2000, são considerados inaugurais dos Existential Phenomenological Studies. Tal novo campo seria responsável por oferecer tanto um método, fenomenologia existencial, quanto uma reenquadrada agenda estética política capaz de descrever os movimentos ontológicos que introduziram a invenção barra o novo na existência fundamentada na zona do não ser.
Ou seja, tratasse de construir e descrever as outras possibilidades existenciais engendradas por aqueles sujeitos e grupos que têm sua humanidade histórica e cotidianamente negada. Cauê Flor. 372 Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022. Para esses autores, o ser/self não precisa da existência, tratasse de um procedimento para o descentramento do sujeito, que está na base do Creolized the Canon Project, sinaliza para outro aspecto importante sobre a diáspora afro-caribenha, pois coloca o problema da identidade cultural. Em outros termos, com repercussões ainda não de todo perspectivadas para a teoria social. Conclusão: o prisma e o caleidoscópio. Em 2004, The Centre for Caribbean Thought, da University of West Indies, realizou The Federal Caribbean Listening Conference, Culture, Politics, Race e Diaspora, The Photo of Stuart Hall, dedicada a homenagear a obra do estudioso jamaicano. A conferência foi de todo acompanhada e encerrada pelo próprio Stuart Hall. Entre as dificuldades de refletir sobre o próprio pensamento, o seu fazer teórico e falar de si como objeto de conhecimento. Na conferência final, nomeada Epilogue, Through the Prism of an Intellectual Life, o estudioso pergunta-se, em que sentido eu poderia alegar ser um intelectual caribenho? Hall, 2007. 271. Certamente a resposta não reside no sentido mais óbvio que a locução possa ter, pois, embora tenha nascido na Jamaica, o seu trabalho não foi largamente realizado sobre o Caribe. Não escreveu de modo sistemático sobre a história dos seus povos e, apesar de ver-se esperançoso com a descolonização da região, não foi ele e sua obra aqueles que mais contribuíram para os projetos pós-coloniais que emergiram depois das libertações nacionais. Hall se vê como um intelectual caribenho de maneira específica, na medida em que compreende seu processo de análise inevitavelmente atravessando pelo que veio a chamar de The Prism of My Caribbean Formation, Hall, 2007, 271. Com isso, o crítico cultural não quer significar que todo pensamento é necessariamente limitado ou que os seus interesses são constrangidos ao lugar do qual provém. No entanto, sinaliza para que se reconheça a ideia de uma política de localização, isto é, que todo pensamento é modelado pelo lugar do qual é oriundo, todo conhecimento guarda consigo certo grau de posicionalidade. Em outras palavras, retomando alguns dos pressupostos iniciais deste texto, o Caribe e o pensamento social têm sido capazes de oferecer respostas próprias, posicionalidade, às lutas contra o racismo, o colonialismo e as demandas da modernidade. Mas o prisma guarda consigo ao menos mais um significado, além da metáfora estética hábil a descrever a posicionalidade do pensamento social caribenho em meio à teoria social. Como apetrecho manuseado na ótica, ramo da física responsável por estudar os fenômenos associados à luz, o prisma é utilizado para decompor a luz branca do Sol, realizando um movimento desconstrutivo e contraintuitivo. A aparente brancura da luz é assegurada pela estabilidade do meio em que se propaga, porém, ao mudar o meio, ou melhor dizendo, começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022 373. O contexto de propagação, a suposta transparência da luz é dispersada e refratada, e as 7 cores que a compõem passam a ocupar o espectro visível. Como metáfora, o prisma nos possibilita observar que nenhuma linguagem ou discurso é transparente, sua unidade e fixidez só são garantidas por atos de poder, autoridade e regulação que, em nosso caso, apenas o racismo e o colonialismo podem oferecer. Bebra. 1998-1993. Nesse sentido, como visto nos textos, nos autores e nas tradições de pensamento brevemente delimitadas acima, o prisma da formação caribenha tem sido eficiente em dispersar e refratar à luz os discursos do iluminismo, do humanismo, da identidade e da nação, para citar alguns exemplos, uma disposição epistemológica que nos conduz ao segundo aspecto do tropo que quero formular, o caleidoscópio. Também um apetrecho da ótica, o caleidoscópio é formado por um pequeno tubo, no fundo do qual há pedaços coloridos de vidro ou de outro material e 3 espelhos, por meio dos quais, ao movimentar o tubo, visualizam-se diferentes figuras em imagens multiplicadas. E é, justamente, essa imagem do múltiplo e da multiplicidade que nos é crucial. O caráter eminentemente moderno de suas sociedades tornou o Caribe uma região residual para as ciências sociais e a antropologia, particularmente, Gonçalves, 2019, 2-3. Constituídas pelo colonialismo e por amplas migrações de diversos povos, marcadas por profunda heterogeneidade racial, cultural e linguística, atravessadas por uma forma de racismo caracterizado por distinções pigmentocráticas imprecisas e, por fim, permeadas por suas culturas crioulas sedimentadas na mistura de elementos europeus, africanos e asiáticos, as Antilhas tornarão-se um lugar indócil para o paladar da investigação. Gonçalves, 2019, 2-3. Trata-se de uma espécie de contrassenso, pois, ao mesmo tempo que a região, como bem argumenta Gonçalves, 2019, 3, apoiado no comentário de Leck, 1986, não haveria permitido criar as ficções clássicas da etnografia, monografias sustentadas por um conceito hermético e sistêmico de cultura, o qual também não funcionaria sem a correlação e isomorfismo estabelecido entre espaço, lugar, território e o mundo dos símbolos. Gupta e Ferguson. 2000, as Antilhas também foram o palco sobre o qual uma parte do cânone da antropologia destinada a investigar como ficaram conhecidos os negros do Novo Mundo realizou-se. No seminal texto publicado recentemente no Brasil, aquele evento, esta memória. Notas sobre a antropologia das diásporas africanas no Novo Mundo, 2017-1991, o antropólogo jamaicano David Scott nos chama a atenção para a importância do Caribe para que a
Ciência da cultura exercita-se as linguagens autorizadas para a representação da alteridade e que lhes são tão caras. Isto é, não se pode perder de vista que os trabalhos de Melville Erskovitz, 1937, 1941, Sidney Mintz, 1966, 1974, e Sidney Mintz e Richard Price, 1992-1976, foram realizados no Caribe. Cauê Flor. 374 Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022. Esse lugar residual, contudo, vem sendo movido ao menos em duas direções. Nas últimas 3 décadas, o Caribe passou a despertar, na primeira, um interesse significativo dos antropólogos do norte global. Depois de um fluxo de mudanças, um jogo de exposições e refutações, por vezes disparatadas ou uma eclética soma de tudo e mais um pouco dentro dos manuais, Wagner, 2009, 17, a antropologia rompeu com aquele conjunto de procedimentos metodológicos e temas tidos como regras do seu fazer e passou a dedicar-se aos estudos da demolição das fronteiras entre espaço, grupo, território e mundo dos símbolos, antes bem fortificadas. Não há mais o dentro nem fora, a fronteira foi transposta para o interior dos sistemas culturais, transformando a cultura num lugar incerto de significação, Hofbauer. 2009, 121, e as mesmas características da região que um dia a fizeram desconfortável para a disciplina tornaram-na local privilegiado para pensar questões centrais para a antropologia contemporânea, Gonçalves, 2019, 3. O segundo movimento tratasse do lugar cada vez mais proeminente que o pensamento social caribenho passou a ocupar na teoria social contemporânea. Se antes admirados mais pelo seu engajamento literário e político do que pelo rigor disciplinar de suas produções. Atualmente os intelectuais antilhanos são reconhecidos e valorizados justamente por serem, como a geografia plural das ilhas e do arquipélago, indisciplinados, Gonçalves, 2019, 3. Da filosofia à psicanálise, à sociologia, à antropologia, à estética, à literatura, à poética, não é fácil, a não ser por meio de discursos de poder, classificar os pensadores do Caribe no interior de qualquer tradição ou enfoque disciplinar. Isso posto, é-me permitido, enfim, retornar ao tropo que quero construir. Nem todo prisma é um caleidoscópio, mas todo caleidoscópio é uma espécie de prisma. Ao adentrar o prisma caribenho, a luz é dispersa, as narrativas e as epistemes hegemônicas moderno-coloniais são decompostas e destituídas dos signos de autoridade que lhes garantia sua suposta claridade e transparência estabelecida. Essa refração, a geografia plural das ilhas, a multiplicidade de povos, tradições e culturas que caracterizam o arquipélago, e a natureza indisciplinada dos seus intelectuais dão origem a figuras de identidade, diferença e conhecimento que, ao tomar forma, assemelham-se às imagens produzidas por um caleidoscópio. São figuras complexas e momentâneas que, a cada deslocamento, a cada quarto de volta, ganham em multiplicidade, o prisma caleidoscópico caribenho da diáspora africana. Conflitos de interesse, nada a declarar. Fonte de financiamento, nenhuma. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas. Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022 375. Referências. Alpers, Edward. Defining the African Diaspora. In, Center for Comparative Social Analysis. Workshop. Los Angeles, University of California, October 25, 2001. P128. Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas, Reflexões sobre a Origem e a Difusão do Nacionalismo. São Paulo, Companhia das Letras, 2008-1983. Barbosa, Muriatano Santana. O TN e a Negritude Francófona no Brasil, Recepção e Inovações. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, V28, N81, P171257, 2013. Benites Rojo, Antônio. The Repeating Island, The Caribbean and the Postmodern Perspective. Duran, Duque. University Press, 1996. Baba, Rome. Day by Day, with Frantz Fanon. In, Read, Alan, ed. The Fact of Blackness, Frantz Fanon. And the Visual Representation. Seattle, Institute of Contemporary Art, Seattle, by Press, 1996. P187-203. Baba, Rome. O Local da Cultura. Belo Horizonte, Editora UFMG, 1998-1993. Césaire, Aigné. Negreries. L. Étudiant Journal de L. Association des étudiantes matiniques en France. Paris, V1, N3, SP, 1935. Césaire, Aigné. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa, Livraria Sada Costa Editora, 1978-1955. Cohen, Robin. Global Diasporas, An Introduction. 2 ed. Seattle, University of Washington Press, 2008. Dash, Jean Michel. Introduction. In, Glisson, Edward. Caribbean Discourse, Selected Essays. Charlottesville. University Press of Virginia, 1995. P11XLV. Davis, Carole Boss. Introduction. In, Davis, Carole Boss. Encyclopedia of the African Diaspora, Origins. Experiences, and Culture. Santa Barbara, ABC Clio, 2008. PXXXI. Davis, Carole Boss. Caribbean Spaces, As Caps from Twilight Zone. Chicago, University of Illinois Press, 2013.
Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. Kafka, Por uma literatura menor. Rio de Janeiro, Imago Editora, 1977. Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. Introdução, Rizoma. In, Deleuze, G. Guattari, F. Mil Platos. São Paulo. Editora 34, 2014 a 1980. V1, p. 1751. Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. 28 de novembro de 1947 Como criar para si um corpo sem órgãos. In. Deleuze, G. Guattari, F. Mil Platos. São Paulo, Editora 34, 2014b 1980. V3, p8 28. Drabinsky, John. Fiarais e Glissan, Criolais e Philosophy. CLRJ Mar Journal, Providence, V18, N1, p. 714, 2012. Dufois, Stephanie. The Dispersion, A History of the World Diaspora. Netherlands, Brill Lidon Edition, 2017. Edwards, Brent Hayes. The Uses of Diaspora. Social Text, Duran, V19, N1, P45 75, 2001. Edwards, Brent Hayes. The Practice of Diaspora, Literature, Translation, and Rise of Black Internationalism. Cambridge, Harvard University Press, 2003. Fanon. Em Defesa da Revolução Africana. 2 Ed Lisboa, Livraria Sada Costa Editora, 1980-1969. Cauê Flor. 376 Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022. Fanon. Os Condenados da Terra. Juiz de Fora, Editora UFJF, 2005. Fanon. Pele Negra, Máscaras Brancas. Salvador, Edufba, 2008. Fulani, Ifona. Archipelagos of Sound, Transnational Caribbean Chess, Women, and Music. Jamaica, University. Press of the West Indies, 2012. Gilroy, Paul Dera Intendo Black in the Union Jack, The Cultural Politics Race and Nation. Landon, Hutchinson. Education, 1987. Gilroy, Paul. O Atlântico Negro. São Paulo, Editora 34, 2002 1992. Glissan, Edward. Culture Colonisation, L. Equilibriant Lies. Esprit, Paris, N305, P588-595, 1962. Glissan, Edward. Puans, Ancient Deles, Lateira Enquete, Les Indes. Paris, Editions do Seuil, 1965. Glissan, Edward. Caribbean Discourse, Selected Essays. Charlottesville, University Press of Virginia, 1999-1981. Glissan, Edward. Poetics of Relation. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1990. Gonçalves, João Felipe. The Agiaco in Cuba and Beyond. HAO Journal of Ethnographic Theory, Chicago. V4, N3, P445-454, 2014. http://dx.doi.org/10.1431.8/RAW 4.3.031. Gonçalves, João Felipe. O Jardim Jamaicano, Insularidade, História e Raízes no Pensamento Caribenho. Projeto de pesquisa, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. São Paulo, Universidade de São Paulo, 2019. Gordon, Jane, Robert, Neil. Introduction, The Project of Criolais e Rousseau. In, Gordon, Jane, Robert, Neil. The Criolais e Rousseau. London, Roma e Littlefield Press, 2015. P316. Gordon, Lewis. Fanon and the Crisis of European Men, An Essay on Philosophy and the Human Sciences. New York, Routledge, 1995. Gordon, Lewis. Existente Africana, Understanding Africana Existential Thought. New York, Routledge, 2000. Gordon, Lewis. An Introduction to Africana Philosophy. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2008. Gupta, Akail, Ferguson, James. Mais além da cultura, espaço, identidade e política da diferença. In. Arantes, A. Org. O espaço da diferença. Campinas, Papyrus, 2000. P30 e 49. Hall, Stuart. Cultural Identity and Diaspora. In. Rutherford, Jonathan, ed. Identity, Community, Culture. Difference. London, Lawrence e Short Publisher, 1990. P222-237. 1990 P222-237. Hall, Stuart. The Afterlife of Franks, Why Fanon. Why Now? Why Black Skin, White Masks. In, Read, Alan. Ed. The Fact of Blackness, Franks Fanon and the Visual Representation. Seattle, Institute of Contemporary Art, 1996. P186-204. Hall, Stuart. Fic in the Diaspora, Home Talks from Abroad. Smolex, Kingston, N6, P118, 1999. Hall, Stuart. Epilogue, Through the Prism of an Intellectual Life. In, Mix, B, ed. Culture, Politics Resend. Diaspora, The Photo of Stuart Hall. Kingston, Ian Randall Publisher, 2007. P267-291. Começos, a diáspora afro-caribenha, autores e temas.
Estudos Históricos Rio de Janeiro, Vol 35, número 77, P358-377, setembro-dezembro 2022 377. Hall, Stuart. The Faithful Triangle, Race, Ethnicity, Nation. Cambridge, Harvard University, Press, 2017-1994. Harris, Wilson. The Fabric of the Imagination. Fedward Quarterly, London, V12, N1, P175186, 1990. Harris, Wilson. The Composition of Reality. Calalo, London, V18, N1, P1332, 1995. Harris, Wilson. Palace of the Peacock. London, Faber and Faber, 2013-1960. Henry, Paget. Caliban's Reason, in Introducing Afro-Caribbean Philosophy. New York, Routledge, 2000. Herskovits, Melville. Life in Haitian Valley. New York, Alfred A. Knopf, 1937. Herskovits, Melville. The Myth of the Negro Past, New York, Harper Brothers Publishers, 1941. Hofbauer, Andreas. Entre olhares antropológicos e perspectiva dos estudos culturais e pós-coloniais. Consensus e dissenso no trato da diferença. Antropolítica, Niterói, N27, P99 e 130, 2009. James, Cyril Lionel Robert. Rousseau and the Idea of the General Will. In, James, Cyril Lionel Robert. Modern. Politics. Trinidad, PNM Publish Co., 1960. Parte 2. James, Cyril Lionel Robert. The Black Jacobins, Tucson Overtire and the San Domingo Revolution. New York, Vintage Books, 1989-1938. Leach, Edmund. Tribal Ethnography, Past, Present, Future. Cambridge Journal of Anthropology, United. Kidam, V11, N2, P114, 1986. Marcos, Alexandre Almeida. Diagonais do Afeto, Teorias do Intercâmbio Cultural nos Estudos da Diáspora Africana. São Paulo, Editora Intermeios, 2017. Mintos, Sydney. The Caribbean as Sociocultural Area. Cahiers d'Histoire Mondiale, Paris, V9, N4, P912. 937, 1966. Mintos, Sydney. Caribbean Transformations. Chicago, Aldine, 1974. Mintos, Sydney, Price, Richard. The Birth of African American Culture, an Anthropological Perspective. Boston. Beacon Press, 1992-1976. Ortiz, Fernando. Contrapuntil cubano del tabaco y el azúcar, advertência de sus canutrestes agrários. Econômicos, históricos y sociales, sua etnografia y su transculturación. Madrid, Cátedra, 2002-1940. Scott, David. Preface, The Paradox of Beginnings. Smolex, A Caribbean Journal of Criticism, Duran, V38. N2, P714, 2009. Scott, David. Aquele evento, esta memória, notas sobre a antropologia das diásporas africanas no Novo Mundo. Ilha Revista de Antropologia, Florianópolis, V19, N2, 2017-1991, P277312. https://doi. org/10.50007/2175-803420117V19N2P277. Wagner, Roy. A Invenção da Cultura. São Paulo, Cosac Naif, 2009. Winter, Silvia. 1492, A New World View. In, Reat, Vera Lawrence, Neteweford, Rex. Res, Discourse, and The Origin of the Americas, A New World View. Washington, Smithsonian Institution Press, 1992. P5-57. Winter, Silvia. Is Development a Purely Empirical Conceptual also Teleological. In, Yansani, Agboyan, ed. The Prospects for Recovery and Sustainable Development in Africa. Westport, Greenwood Press, 1996. P299316.